estamos com saúde, se estamos conseguindo viver e produzir um pouquinho, acho que a coisa está indo bem, né? Acho que esses tempos têm feito eu continuar me movimentando. Na verdade, eu nunca parei, né? Bastante, mas de dentro de casa. Saí só para buscar uma certidão de nascimento. Já voltei muito rapidamente. Você está Com um conseguindo ficar novo quietinha? nome! Mostra para nós. Você está conseguindo ficar quietinha aí? Mostra a certidão, bicha. Mostra! Bem, enfim, como a Pisce, só que eu tenho a certidão aqui, olha lá. Ah, querida! Eu vim mostrar a minha certidão na live. Não, ela vai procurar, ela vai, imagina. E aí... Porque é isso, né? Então, agora eu sou Carolina Yara Ramos de Oliveira, oficialmente, né? Então, tem essa coisa boa da quarentena. Eu tenho pintado mandalas também. E eu tenho gostado, assim. Tem sido uma experimentação artística legal com as cores e tal. E eu tenho também me dedicado à poesia, né? Eu já escrevia, eu tenho 2 romances, né, publicados, romances espíritas, né, antes da minha transição. Cadê sua certidão, Pisci? Cadê sua certidão? Exato, eu mostrei. Ah lá. Mostra, deixa eu ver. Olha. Pisci bruxa. Conseguiu Pisci bruxa? É demais. Deram print. Eu tenho segurado na terapia. Eu estou sozinha, né? Eu moro sozinha, eu e 2 gatas. E eu tenho aproveitado para trabalhar, assim, para ocupar com o trabalho. Meu orientador de pesquisa também tem sido quase um terapeuta, me ajudado a focar. Isso me ajudou, né, a avançar com a minha pesquisa, a organizar melhor como que vai ser os planos de trabalho. Eu estudo biomedicalização das crianças vivendo com HIV. A gente está tentando fazer um paralelo com a PrEP, tentar entender um pouco PrEP para adolescentes e tal. Então, a primeira dificuldade é que a gente ficou... a gente foi ficando com a gente, né? A gente foi ficando com a gente. E o que a gente aprende quando a gente está com a gente, Carolina? Primeiro que, assim, já é um puta acesso. Eu não gosto da palavra privilégio, né? Mas eu acho que é um puta acesso poder estar em casa, né? Então, muitas das minhas amigas, elas não puderam fazer quarentena porque ou por serem travestis não conseguiram acesso ao auxílio emergencial, ou porque elas não podiam, por algum motivo, parar de fazer programa. Então, o fato de eu estar em casa já era um plus, assim, né? Porque muitas das minhas não puderam, né, ter esse encontro consigo na calma de uma quarentena. Esse é o primeiro ponto, né? Mas eu pude perceber que o sistema que a gente vive coloca muito a gente para produzir e alcançar metas, né? E aí, nesse processo, você acaba não aproveitando o próprio tempo que você tem, né? De valorizar o instante do momento, né? O instante do presente, as companhias, enfim, de viver com intensidade os momentos e de se mergulhar em si e mergulhar no outro, né? Em suas complexidades, né? Pisci bruxa, você conta para nós aí o que a gente aprende quando a gente fica com a gente mesmo. Nossa, esse processo de voltar para casa, né? Porque antes da pandemia eu estava muito ausente de casa e aí retornar foi muito louco assim, porque eu acho que no começo deu uma leve acalmada na minha, enfim, você tem toda a ansiedade do momento, né? Mas pensando em relação a circular na rua sendo uma travesti, eu acho que ficar dentro de casa deu uma aliviada um pouco nessa ansiedade, sabe? Porque a sensação que eu tenho, muitas de nós temos, é que sai de casa, parece que você está indo para a guerra. A todo momento, só de ir na padaria. Então, nesse sentido, deu uma aliviada.
E aí eu fiquei muito tempo em casa e fiquei, enfim, acho que foi muito bom, né, a gente ter ficado alguns meses também aqui, né, antes de você ir embora. Foi importante para a gente conversar, para a gente, sei lá, se restabelecer também, né? E não só entre nós, mas entre várias outras pessoas também, não só que de forma virtual, sem dúvida. Para mim tem sido tipo, eu tenho tentado cuidar mais do meu corpo no sentido de descansar mais. Estou tentando voltar a fazer uns alongamentos, enfim, tentando pensar outras formas de lidar com todas as coisas que eu tenho que produzir também, né? Porque tem muita coisa que chega, sem a menor dúvida. É bem difícil, né? Porque, enfim, eu demorei mais para conseguir me articular mais com outras pessoas e tal, porque quando eu me vi mais comigo mesmo, assim, você começa a entrar em contato com... Eu comecei a entrar em contato com várias coisas de mim mesmo que eu não gostava muito, assim. Mas o mais difícil foi perceber quanto que a saudade dói, né? Eu estava comigo mesmo, mas ainda pensando em outras pessoas e a falta que fazia, né? E eu acho que o que eu aprendi mais nesse momento foi que eu não estava valorizando tanto o contato com as pessoas, assim. Acho que eu venho num processo diferente das meninas, que é o fato de eu já morar sozinha, né? Antes de tudo isso, antes da quarentena, antes da pandemia, eu já estava sozinha, em outro estado. Então, essa rotina de falar pela internet, de ficar muito tempo em casa, já fazia parte do meu dia a dia, né? E aí, com a quarentena, acho que eu precisei lidar um pouco, aprender a lidar com a carga de notícias que chega, né? E não só notícias pela mídia, né? Pelos veículos de comunicação, mas as notícias de quem está longe, né? Minha família é toda de São Paulo, minhas amigas, a maioria estão em São Paulo. Então, aprender a lidar com a angústia de pegar tudo meio que pela metade, né? Várias informações e ficar com aquela preocupação se estão se cuidando, se estão na quarentena. Então, acho que as primeiras semanas foi um pouco organizar isso. Eu já ouvi algumas críticas do movimento social, todo mundo adora a louca, né? Mas que é difícil, às vezes, uma interlocução, uma troca ou uma interação de pautas e de questões. Procede isso? Acho que com alguns fatores, sim. Assim, a gente... É o que eu estou falando, o fato da gente não ser uma rede institucionalizada, a gente não é vinculada, sei lá, à RNP ou à rede de jovens. Então, a gente consegue fazer críticas mais contundentes, que eu acho que se a gente tivesse à frente da rede nacional, por exemplo, a gente não faria. Chamar a gente de radical, sendo que o doutor Esper Callas, a quem eu direto estou encontrando em comitê de acompanhamento de pesquisa e tal, ele mesmo conta que Beto Volpi foi lá numa mesa jogar um frasco com um pedaço da bacia dele na mesa do Esper Callas, entendeu? Por causa do AVT. Né? Porque o AVT, estavam lá falando que o AVT era uma maravilha, que ia ser a revolução da AIDS, e o Beto Volpi foi lá e jogou o frasco nos catedráticos da USP e falou: o que vocês estão fazendo estão me matando também. Né? Então, eu acho que a louca, inclusive, é até um pouco... eu não lembro da gente ter jogado frasco nenhum de pedaço do nosso corpo em mesa de ninguém. Assim. Mas o que eu estou dizendo é que sempre existiu alas... em todos os movimentos sociais que vão ser mais moderadas e alas que vão ser mais radicais. E é necessário que seja assim. A forma como a louca tem feito a discussão é muito para colocar em evidência os problemas estruturais e institucionais, né? Sei lá, reivindicar direitos e reclamar de um processo de avanço de mercantilização da saúde, sabe? Ou de tornar tudo muito biológico, medicamentoso, né? Essas questões elas acabam apagando as vivências das pessoas, desconsiderando as diferentes realidades das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem trazido há muito tempo já, né? E que não é uma novidade, como a gente já falou. Mas eu acho que
Isso, nesse momento de pandemia, a gente começa a ver, a gente tem mais uma oportunidade de ver como as estruturas e como as instituições construíram uma coisa que não dá possibilidade de vida para determinados corpos. Então, isso fica em evidência agora com o Covid, né? Nesse tempo de pandemia. Acho que, sei lá, é se atentar mesmo ao que a gente tem construído como sociedade, né? E o que a gente está fazendo agora e o que a gente está prospectando para o futuro. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente tem que pensar estratégias, pensar alianças, pensar horizontes, né? Sem perder também o momento, né? O instante, e só o concreto, né? Que a gente tem que é o presente, né? Sempre converso com gente que fala muito bem e fala bastante. Então, agora, o desafio é vocês deixarem uma palavra na nossa live. Hoje eu quero trazer, para quem assistiu, quem vai assistir a nossa live, eu quero trazer, por conta das 100 mil mortes e tudo mais, eu quero trazer esperança. A Aline quer trazer o quê? Cura. Ai, eu pensei nisso. Cura. Pice? Desintoxicação. Desintoxicação. Marcelo? Solidariedade. Bacana. Carolina? Utopia. Utopia. Adorei, muito obrigada. Muito obrigada. Arrasou, obrigada, foi tudo. O peitinho quase veio várias vezes. Beijo, gente. Beijo, Nossa, deixa eu ver, Um tá abraço. linda, tá linda. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e, como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de